Graduação presencial versus EAD. Muito prazer, eu sou o Luiz, estudante de Ciências da Computação. Atualmente eu estudo na modalidade presencial e eu conversei com alguns amigos meus que cursam no EAD e eu vou estar trazendo aqui 4 tópicos extremamente importantes que você deve analisar antes de escolher qual modalidade você vai seguir. A gente já sabe que o EAD é muito mais barato que o presencial e ele tem aquela flexibilidade de você poder estudar de onde e quando quiser. Mas e quando surgem as primeiras dúvidas e dificuldades? No presencial, você pode perguntar para o seu professor ou discutir com alguns colegas de sala para poder ali entrar no consenso e sanar a sua dúvida, ou até pode surgir uma dúvida que tá ali fora do que estava programado para ser passado e você obtendo mais conhecimentos que você não teria. O EAD ele vai te servir uma espécie de helpdesk, ali, uma abinha na sua área do aluno, onde você vai conseguir perguntar para o seu professor e dentro de alguns dias ele vai responder a sua pergunta. E ainda tem a chance dele responder um "não entendi" com a sua dúvida. A maioria das faculdades também fazem uma aula por semana ali, uma videochamada, para os alunos poderem retirar algumas dúvidas que eles possam ter. E nem sempre você vai conseguir tirar suas dúvidas, porque são 40 alunos querendo tirar a dúvida. Às vezes ele não vai te ouvir no meio das outras questões, e às vezes ele vai focar em alguma dúvida que fosse muito complexa, ocupando quase a aula inteira e você não conseguindo tirar sua própria dúvida, assim obrigando os alunos a terem que pesquisar sozinhos. E é nessa parte que muita gente acaba desistindo de fazer uma graduação quando tá no EAD, porque poxa, se eu preciso aqui pesquisar e ir atrás de aprender sozinho, por que eu tô na faculdade? Outro ponto a ser analisado são os métodos de ensino. Nós teremos ótimos professores que vão ser como um pai, uma mãe, que vão conseguir te entregar o conteúdo extremamente mastigado de uma maneira que você vai entender. Mas quem nunca teve aquele professor palestrinha que fala mais da vida dele do que o conteúdo da aula? Então imagina você ter um professor que não consegue entregar ali uns conteúdos que você está conseguindo aprender. E quando a gente passa isso pro EAD, às vezes fica um pouco mais complicado. Alguns professores vão te passar vários artigos, videoaulas, às vezes eles mesmos vão gravar os vídeos ou te passar ótimas referências, ou podem ter outras experiências que eu mesmo já tive. Cara, sem brincadeira, o professor ele mandou um PDF como material de estudo e era isso que eu tinha pro semestre inteiro. Foi basicamente o professor olhar pra mim e falar: olha, esse aqui é o conteúdo, estuda, quando der o período da prova você faz a prova. E é isso, meu querido. Vai lá, boa sorte. E assim, não foi um conteúdo que ele escreveu, não foi um slide que ele fez. Ele simplesmente mandou um artigo que outra pessoa já tinha feito. Então é muito importante também você sempre estar olhando qual faculdade você vai e qual nível de professores essa faculdade vai estar te trazendo. E agora que, pra mim, esse é o ponto mais importante que você deve analisar antes de fazer sua inscrição na faculdade, na universidade. A grade curricular que ela vai estar trazendo pra você. Eu não sabia disso, eu vim descobrir recentemente, quando eu tava conversando com um amigo meu que quer passar pro EAD, mas ele acabou desistindo, porque a gente percebeu que a grade curricular do presencial pro EAD, pelo menos na nossa universidade, era completamente diferente. Algumas matérias que no presencial eram opcionais, no EAD eram matérias obrigatórias, e matérias que a gente teve e considerou extremamente importante no presencial não tinham no EAD. Então é muito importante você sempre analisar quando você for escolher qual faculdade você vai, ou qual modalidade você vai, você comparar as grades curriculares. Não é só ir lá e fazer sua matrícula. Isso vai afetar muito quão bom você vai ser como profissional. E o nosso último ponto importante é eventos, empresas e networking. Na área de TI, você ter uma graduação é um plus. Você precisa fazer muito curso por fora da faculdade. Só a faculdade, só o seu diploma, não vai te garantir um local no mercado de trabalho. Você precisa se tornar um bom profissional também. Mas sim, dá pra você ser um bom profissional estudando no EAD. Mas quando você faz um curso presencial, você tem eventos que a faculdade traz empresas. Na minha universidade mesmo, a gente tem de tempos em tempos uma feira de emprego, feira de estágios, onde a faculdade consegue trazer algumas empresas que têm interesse em contratar um funcionário, um estagiário. Rola também alguns eventos com workshoppings. E o networking também é extremamente importante, porque os seus colegas também vão se tornar profissionais um dia. Então, se você tá com algum projeto em mente que é muito difícil, você pode chamar um colega que sabe muito, ou um colega pode te chamar para algum projeto dele. Imagina, o seu colega consegue um emprego e na empresa tá precisando de outra pessoa também para aquela área. Ele pode te indicar. Então é muito importante o contato entre as pessoas, o networking na TI é extremamente importante. E essas coisas você acaba perdendo quando você tá lá no EAD. Ah, e uma coisa, caso você escolha ali fazer um presencial e você tiver a disponibilidade de escolher qual turno você vai estudar, sempre escolha o período da manhã. Por que eu digo isso?
As feiras, esses eventos que acontecem da faculdade acontecem ou de manhã ou de tarde. Raramente acontece alguma coisa à noite. E de manhã, às vezes os professores liberam os alunos para ir pro evento, ou o aluno de manhã consegue de tarde, mas os alunos da noite muitas vezes não são nem notificados que vai ter esse evento na faculdade. Porque muitas faculdades, universidades acabam colocando o perfil: se a pessoa faz de noite é porque ela trabalha de dia, logo ela não tem tempo para mais nada. Pelo menos 80% das pessoas que estudam comigo na noite, elas trabalham de dia e por isso fazem de noite, porque é o tempo que elas têm. Então se você tem a oportunidade de escolher e vai pensar: não, vou fazer de noite porque, não quero acordar cedo. Cara, por favor, não faz isso, não seja um preguiçoso. Faz de manhã. Então, depois de analisar todos esses pontos, eu acho que você pode escolher aí qual graduação você vai fazer. Eu sei que parece muito que eu tô puxando o saco do presencial, porque pra mim é o que mais funciona. Mas sim, você pode ser um bom profissional, você pode ser um ótimo profissional estudando pelo EAD. Se você tem facilidade em aprender as coisas sozinhos, você é meio autodidática, você sempre foi de pesquisar as coisas, você pode até que se dar bem no EAD. Obviamente, se você escolher uma faculdade que tem uma boa grade de EAD. E se eu conseguir te ajudar a tirar alguma dúvida ou escolher melhor qual modalidade você vai seguir, não esquece de deixar o like. E se você tem alguma outra dúvida que não foi dita nesse vídeo, coloca aqui nos comentários e compartilha para aquele seu amigo que também possa ter essa dúvida aí de qual modalidade escolher. Até o próximo vídeo, falou!